Shalom amigos, shalom irmãos. Nós vamos agora para a terceira parte do capítulo 9 do profeta Jeremias, que vai do versículo 23 ao versículo 26. O tema é advertência universal. Em outras palavras, uma advertência a todas as nações da terra. Comecemos no versículo 23. Assim diz Adonai: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Para complementarmos mais o entendimento sobre esse versículo, nós vamos agora para Eclesiastes, capítulo 9. Versículos 11 e 12. Vi ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos entendidos o favor, porém tudo depende do tempo e do acaso. Pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com a rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com um laço. Assim se enredam também os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando cai de repente sobre eles. Aqui Salomão está falando sobre as questões e a duração da vida, os quais são altamente impredizíveis. Ninguém pode garantir seu sucesso ou antever como Deus o tratará. Em outras palavras, ninguém tem o domínio sobre a própria vida ou sobre as questões da vida, ou como Deus vai tratar o futuro do indivíduo. Mas tem até uns salmos que diz: não presumas do dia de amanhã, porque basta cada dia o seu mal. E aqui está dizendo que o controle da vida não está sobre aqueles que têm o dinheiro ou sobre aqueles que têm a sabedoria, mas o controle da vida está sobre o Senhor. Vamos também para Ezequiel, capítulo 28, versículos de 3 a 7. Aqui, o profeta Ezequiel fala sobre a queda do líder de Tiro, que é Itobaal II, cujo rei era extremamente orgulhoso. E aqui fala sobre a queda dele, versículos de 3 a 7. Sim, és mais sábio que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria, no teu comércio aumentaste as tuas riquezas, e por causa delas se eleva o teu coração. Assim diz Adonai Elohim: pois que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus, eis que eu trarei sobre ti os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Eles te farão descer a cova e morrerás da morte dos traspassados nos coração dos mares. Então aqui mostra que o orgulho do rei de Tiro levou ele a uma ruína e o corpo dele não teve sepultamento. Então aqui, novamente, trata do fim de pessoas orgulhosas. Salmos, capítulo 46, versículos 6 a 9. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Jeová Tsabaoth está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras de Adonai, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aqui em Salmos
mostra que quem tem o controle sobre a terra, sobre a natureza, sobre a guerra é o Senhor. Aqui no versículo 23 o Senhor está alertando para que as pessoas não gloriem em si mesmo. Para que gloriem, no versículo 24, no Senhor. Aqui no versículo 23 está dizendo para que as nações não orgulhem-se na sua prosperidade, no seu poder bélico, militar, na sua ciência, na sua sabedoria, mas que olhem para o Deus de Israel. Então, o versículo 23 é complementado no versículo 24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou Adonai e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz Adonai. Então o Senhor está dizendo para as nações aqui, agora o Senhor não está tratando agora com Judá, não está tratando com Israel, não está tratando com as 12 tribos descendentes de Jacó. Agora Deus está tratando com as nações gentílicas. Deus está tratando para todas as nações da terra. E está dizendo, se algum de vós, quer seja pessoa, quer seja nação, se é para se gloriar, glorie em mim, no Deus de Israel, no Deus de Jacó. Porque é disso que eu me agrado, e eu sou o Deus que faço justiça e juízo sobre toda a terra. E eu concedo a minha misericórdia, mas não isento o ímpio do juízo. Aqui está usando a palavra misericórdia. No hebraico é hesed, que está em Oséias, capítulo 2, versículo 19. Aqui em 2,19, essa palavra misericórdia ela foi traduzida como benignidade, que é usada cerca de 250 vezes no Antigo Testamento, ou seja, na Tanakh. E ela normalmente é traduzida como misericórdia, significa amor leal, firme, fiel, enfatiza a posse mútua de duas pessoas envolvidas num relacionamento de amor. O que significa essa palavra hesed no hebraico? É quando uma nação, mesmo diante dos seus pecados, mesmo diante do seu adultério, idolatria, Deus concede meios para que a nação se arrependa. O Deus justo e que pratica o juízo, Ele concede, pelo seu amor e por sua lealdade, formas para que a nação se arrependa dos pecados. O juízo só entra quando não há arrependimento para uma nação. Então aqui, por que Deus está falando que Ele faz misericórdia, Ele faz hesed? Significa que Ele é justo, amoroso, leal, que exerce a compaixão. E Ele faz amor. E Ele exerce o amor. Então, antes do juízo vir, Ele chama as nações ao arrependimento. Antes do juízo vir, Ele concede forma das nações se arrependerem. Antes do juízo vir, Ele chama, através de profetas, a nação ao arrependimento. Se diante de todo esse ato de lealdade, de amor, de compaixão, a nação continua sob a iniquidade, aí sim o juízo é exercido. Assim como Judá teve a maior prova do Deus amoroso, leal para com Judá. E aí Judá não se arrependeu. Agora Deus está chamando as nações. Usem como exemplo Judá, usem como exemplo Israel, para que vocês não cometam as mesmas atrocidades pecaminosas que Judá fez. E é interessante que no decorrer da minha vida eu ouvi muitas pessoas dizendo que os judeus e que Israel são os piores do que qualquer outro ser humano. Aí mostra orgulho de achar que outros grupos, raças ou nações são superiores espiritualmente do que os judeus. Deus usou os judeus para mostrar o sucesso e o fracasso
para que pudessem servir de lições para pessoas e nações. Não para que as nações se orgulhassem acerca dos erros que eles tiveram ou achassem que são melhores do que eles fizeram, mas que servissem de lições, usando a vida deles para que não repetissem os mesmos erros. E as nações têm literalmente, durante toda a história da humanidade, repetido os mesmos erros que os judeus. O que coloca no mesmo pé de igualdade sobre o cunho do pecado. Então o que o Senhor está dizendo aqui? Não pensem em nações não judias, ou seja, nações gentílicas, que vocês estão numa condição melhores que a dos judeus. Não pensem que vocês são melhores espiritualmente nas ações, porque o pecado está em todos, em todas as nações. Mas que esta lição de Judá sirva para vocês. Então o Senhor está usando Judá para advertir as nações. E aqui ele está dizendo, não se orgulhem-se em vocês, mas se orgulhem-se em mim. Gloriem a mim, glorifiquem a mim, porque eu sou o que faço misericórdia, sou eu que faço juízo e faço justiça em toda a terra. Sou eu que controlo a natureza, como está em Salmos. Sou eu que faz termo a guerra, eu que domino as guerras da terra, para que se faça o juízo. Então não se orgulhem sobre os judeus, não se orgulhem sobre Judá, se orgulhem apenas em mim. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 31, na Brit Hadashah. Para que, como está escrito, aquele que se glorie, gloria no Senhor. Aqui é o apóstolo Paulo, na Brit Hadashah, em Coríntios, Rabi Shaul, dizendo o que o próprio profeta Jeremias disse: se há alguma glória, que essa glória seja dada ao Deus de Israel. Vamos também para Gálatas, capítulo 6, versículo 14 e 15. Mas longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Adonai Yeshua Hamashia, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser a nova criatura. O apóstolo Paulo, Rabi Shaul, está falando sobre isso no momento em que alguns judeus estavam tentando fazer com que os gentios fossem obrigatoriamente circuncidados. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui não é a marca da pele que é mais importante, mas é a marca no coração que transforma o homem. É o ser uma nova criatura. É se converter ao Messias de Israel, que foi morto numa cruz, mas que venceu ao terceiro dia para ser como ovelha pascal para tirar o pecado do mundo a todos aqueles que o aceitassem. Versículo 25 do capítulo 9 de Jeremias. Eis que vem dia, diz Adonai, em que eu castigarei todos os circuncidados, juntamente com os incircuncisos. Aqui o Senhor está dizendo que haverá um momento único na história em que o Senhor enviará juízo sobre todas as nações da terra, começando em Judá, Jerusalém, e se expandindo a todas as nações. Brasil, Estados Unidos, Suíça, Suécia, Inglaterra, Canadá, Austrália, Indonésia, Japão, Arábia Saudita, Irã, Iraque, Síria, Turquia, Azerbaijão, Cazaquistão, Rússia. Aqui está dizendo que haverá um momento único na história, onde ele vai derramar a sua ira por todas as nações que fizeram e que praticam
as mesmas coisas que Judá fez. Negou ao Deus de Israel para buscar adorarem ao Deus deste mundo e adorar a si próprios. Então aqui o Senhor está dizendo, eis que haverá um dia onde eu tratarei com todas as nações, começando em Israel e todas as nações gentílicas, por causa da iniquidade e por causa do orgulho, por causa da idolatria e da iniquidade e do orgulho de todas as nações da terra. Vamos para Romanos, na Brit Hadashah, capítulo 2, versículo 8 e 9. Mas a ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virá sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, do judeu primeiro e também do grego. Então aqui o Rav Shaul, no capítulo 2, está dizendo que o castigo e a punição vem primeiro aos judeus e segundo às nações. Assim como as bênçãos primeiro vêm aos judeus e depois às nações. Primeiro Jesus veio para os judeus e depois às nações. As bênçãos de salvação veio primeiro aos judeus e depois às nações. Agora sim, também o juízo vai vir primeiro aos judeus e depois às nações. Então mostra que Deus trabalha com uma sequência. E aqui no versículo 25, ele volta a dizer que primeiro vai vir para os circuncidados e, juntamente com os circuncidados, os incircuncisos. Ou seja, há uma sequência. E quando ocorrerá isso? Ocorrerá na 70ª semana de Daniel. Vamos agora para o capítulo 9, versículo 27 do profeta Daniel. E ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição, que está determinada, se derrame sobre ele. Aqui no versículo 27, está falando sobre um príncipe. E esse príncipe é o antimessias, o anticristo. Será um líder que será a tipificação do próprio Lúcifer. E ele fará um governo mundial entre todas as nações. Ele terá o controle político, econômico e religioso de todas as nações. Ele fará uma só religião. Ele fará uma só economia e uma só política. E ele tentará imitar o Senhor Jesus, dizendo que ele é o Messias que o mundo espera. Ele enganará muitos e muitos o seguirão. E aqui está dizendo que na metade da semana, e aqui está dizendo que ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana. Uma semana equivale a 7 anos, que equivale a 2.520 dias. Aqui ele fará uma aliança com Israel de paz durante 7 anos. Ele quebrará essa aliança após metade da semana, que é 1.260 dias. Ele vai colocar todas as nações para perseguir os judeus, Israel e todos os gentios que professam a fé no Messias de Israel. E ali ele vai conduzir batalhas e mais batalhas, que vai iniciar no Vale de Meguido e vai terminar no Vale de Josafá, o que é chamado Armagedon, onde todas as nações estarão reunidas para tentar eliminar de uma vez por todas da face da terra Israel e os judeus e os gentios que participam da mesma fé dos judeus crentes no Senhor Jesus. É onde o Senhor Jesus virá para destruir todos os ímpios da face da terra e estabelecer seu reino em Jerusalém. E aqui também no versículo 27 fala do sacrifício, e ele fará sacrifícios no templo em Jerusalém. O templo é o termômetro das profecias bíblicas. Então, quando o templo em Israel for construído, é o início do Apocalipse. E este líder, que é a tipificação do próprio Lúcifer, ele fará ofertas neste templo, neste terceiro templo em Jerusalém, querendo enganar as nações, dizendo que ele é o Messias que Judá, que Israel espera.
e muitos, e milhões, se eu não digo bilhões, seguirão a ele e rejeitarão Jesus, o Messias de Israel. E todos os que aceitarem a ele serão condenados ao inferno e não haverá mais chance de arrependimento. E agora vamos para Apocalipse, capítulo 6, 8, 9, 11, 16, que fala como será esses últimos dias, este momento único da história que Deus tratará com todas as nações da terra, ou melhor, com todos os ímpios em todos os países da terra. Vamos, Apocalipse capítulo 6. Após o arrebatamento invisível dos crentes do Senhor Jesus que compõem a igreja, iniciará o Apocalipse. Haverá um ataque da Rússia, ou provavelmente um pouco antes do arrebatamento, ou um pouco depois do arrebatamento. A Bíblia não fala exatamente o momento, mas de acordo com a profecia de Ezequiel, capítulo 38, 39, dá a entender claramente que ocorrerá antes ou bem no início do Apocalipse. E o início do Apocalipse, dos eventos Apocalipse, ou seja, do juízo da 70ª semana de Daniel, que é esse momento único da história, iniciará os julgamentos dos selos, onde o primeiro selo será aberto pelo próprio Mashiach. E aqui o selo traz guerra fria sobre as nações da terra. O segundo selo traz guerra aberta, as nações começarão a brigar entre elas de forma constante. O terceiro selo é aberto e virá fome, como nunca houve na história da humanidade. Depois o quarto selo é aberto. E aqui no versículo 7 mostra morte. Onde a quarta parte da terra será morta à espada. O quinto selo, versículo 9, é o mártire dos crentes no Senhor Jesus, onde tanto judeus quanto gentios serão perseguidos duramente pelo governo mundial do anticristo, para que eles não levem a palavra que traz salvação à humanidade. E aqui mostra que milhões dos seguidores do Messias de Israel, Jesus, serão perseguidos. O sexto selo, versículo 12 do capítulo 6, perseguições cósmicas. O céu se tornará negro como saco de crina e a lua vai se transformar em sangue. As estrelas, provavelmente haverá grandes catástrofes de meteoros sobre a terra. Ventos fortes de destruir casas, palácios. Vamos para o capítulo 8 agora. Haverá trombetas. Trombetas é sinal de guerra no costume judaico. Trombeta é para alertar sobre guerra ou algum evento de extrema importância. E aqui é aberto o sétimo selo, no capítulo 8. E em seguida a trombeta, onde há um silêncio no céu por cerca de meia hora. E aqui é uma preparação para iniciar a trombeta, e onde o Senhor ouve as orações daqueles que foram martirizados. E aqui no capítulo 8, versículo 7, começa: a terra é ferida com saraiva e com fogo, que mistura-se com sangue. Aí depois, a segunda trombeta, que é montanhas ardendo em chamas, que foi atirada ao mar, que é a segunda trombeta. A terceira trombeta é fontes. As fontes são de águas que serão feridas, e elas se secarão e se tornarão amargas. A quarta trombeta, os céus são feridos, e a terça parte do sol, da lua e das estrelas
se escurecem e não brilham mais. Capítulo 9, a quinta trombeta, os homens são feridos. E aqui o próprio Lúcifer cai sobre a terra e ele começa a perseguir todos os seres humanos. E aqui nessa quinta trombeta, o próprio Lúcifer está atormentando o homem e aqui escurece o sol e o ar se torna denso e escuro. Demônios são libertados do Tártaro, demônios perigosíssimos aqui na quinta trombeta. E eles perseguem o homem para as suas destruições. Aqui no versículo 7 diz que os aspectos dos demônios, que no caso são gafanhotos, eram semelhantes a cavalos preparados para a peleja. Nas suas cabeças havia como que coroas parecendo de ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. Demônios terríveis atormentarão o homem. A sexta trombeta, no versículo 13, trata da morte de milhões e milhões de pessoas através de guerras, de perseguições e de morte. Capítulo 11 de Apocalipse, versículo 15, trata da sétima trombeta. Trata que toda a glória é dada ao Senhor Jesus sobre o céu e sobre a terra. O El Shaddai. Capítulo 16 de Apocalipse. A primeira taça, que é descrita no versículo 1, traz úlceras malignas sobre os homens, sobre os ímpios de toda a terra. Úlceras que trazem dor, provavelmente tumores, que vão trazer dores sem precedentes. Versículo 3, Deus fere os mares e que se tornem sangue, como sangue de morto, e morre todos os seres viventes do mar. A terceira taça, versículo 4, os rios são feridos e as águas dos rios se tornam sangue. Versículo 8, um calor onde as pessoas que estão andando pela rua, nas suas casas, começam a queimar vivas por causa do calor escaldante. E aqui no versículo 9 mostra que mesmo diante das maiores pragas de toda a existência da humanidade, ainda mesmo assim os ímpios não se arrependem dos pecados. Versículo 10, a quinta taça, que é a escuridão, e vem uma escuridão, densas trevas sobre toda a terra. E aqui, mesmo assim, não se arrependeram dos pecados. E por fim, versículo 12, a sexta taça é a seca do rio Eufrates, onde será secado esse rio, para que as nações, sob a liderança provavelmente da China, caminham para a destruição através do Armagedon, onde o Senhor está fazendo com que as nações orgulhosas venham e se reúnam ali em Meguido e Josafá. E elas vêm com a intenção de destruir Israel, os judeus e os gentios crentes. E o Senhor permitirá que todas as nações se reúnam ali. E ali Ele vai dar a sua palavra para destruir todo o ímpio sobre a face da terra. E aqui, no versículo 17, é a última taça, a destruição final, global. Que aqui vem relâmpagos, vozes e trovões, terremotos, como nunca houve em toda a terra. E ali ele derrama o seu furor, com grandes saraivadas, que pesam cerca de 40 quilos, e envia sobre todo o homem para a sua destruição. E por fim, os restantes que sobreviveram a tudo isso
ainda enfrentarão agora o Armagedon, que é os restantes das pessoas que estavam no Vale de Josafá são destruídos, dada uma só palavra do Senhor Jesus, e ele estabelece o seu reino eterno em Jerusalém, de Jerusalém para o mundo, de judeus para as nações gentílicas. A descrição do Armagedon está tanto em Apocalipse quanto no livro de Joel, capítulo 3, em outros livros. E aqui no versículo 1 e versículo 2 mostra como será o cenário do Armagedon, que é a última guerra que marcará a história da humanidade. Versículo 1 do capítulo 3 do profeta Joel: Eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam por entre os povos, repartindo a terra entre si. Agora as nações que tentaram dividir Israel, que tentaram perseguir os judeus, agora elas serão perseguidas pelo Deus de Israel. Então este é apenas um resumo dos eventos que acontecerá no Apocalipse, para que você possa entender o versículo 25 do capítulo 9 do profeta Jeremias, o qual o Senhor castigará os circuncidados e os incircuncisos. E para finalizar a terceira parte do capítulo 9 do profeta Jeremias, vamos ler agora o versículo 26. Ao Egito, a Judá e a Edom, e aos filhos de Amon e a Moabe, e a todos os que cortam os cabelos nas têmporas e habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Então aqui mostra que as nações, a prática das nações, a sua origem é uma origem pagã. Aqui as nações cortam o cabelo, cortam os cabelos nas têmporas. Era um sinal de respeito aos deuses. E era este sinal que era símbolo da prática pagã que as nações gentílicas faziam. Então aqui o Senhor está dizendo, as nações gentílicas, quem? Ao Egito, a Edom, a Amon, a Moabe, os quais praticam rituais de idolatria a deuses de madeira e de pedra. Aqui mostram que todas essas nações participarão do juízo do Senhor, quando Ele reunirá todas as nações para derramar o cálice de sua ira sobre todos os ímpios da terra. Então, nós vimos que cortar os cabelos nas têmporas era uma prática que o Senhor não permitia aos judeus. Vamos ver isso em Levíticos, capítulo 19, versículo 27. Não cortareis o cabelo em redondo, nem danificareis as extremidades da barba. Esta ordem proibia cortar o cabelo em volta das têmporas das orelhas, deixando apenas o cabelo no alto da cabeça, bem como a mutilação da barba, que era uma prática comum entre os pagãos. Então aqui mostra que os judeus não podiam fazer as mesmas práticas que as nações gentílicas faziam, porque o que eles faziam era para idolatrar os seus deuses, ou seja, os demônios. E também Jeremias fala sobre isso, capítulo 25, versículo 23, que diz: a Dedã, a Tema, a Bus e a todos os que cortam cabelos nas têmporas, ou seja, nações gentílicas que adoravam deuses de madeira e de pedra, e o qual Judá e o Reino do Norte absorveu os seus deuses, as suas práticas demoníacas, e trouxeram para uma nação que deveria ser circuncidada, não no prepúcio apenas, mas no coração. A circuncisão na carne deveria ser pós
circuncisão no coração. Assim como Abraão primeiro se converteu ao Deus, Criador dos céus e da terra, e depois ele circuncidou-se. Assim deveria ser com Judá, com Israel. Primeiro a circuncisão do coração e depois do prepúcio. Então aqui versículo 26, o povo judeu estava circuncidando-se na pele, mas não no coração. As nações, elas eram incircuncisas, tanto de coração quanto de pele. Tanto o ímpio judeu quanto o ímpio gentílico. Tanto o ímpio judeu quanto o ímpio gentil, ambos será destruído pelo juízo do Senhor. E vamos ver na Brit Hadashah com o apóstolo Paulo com o Rav Shaul falando sobre a circuncisão e a incircuncisão. Romanos capítulo 2, versículo 25 a 29. Porque a circuncisão tem valor se praticardes a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela porventura considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, e nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a quem é de coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Aqui mostra que a circuncisão sem obediência a Deus é inútil. O que Deus quer? Deus quer que nos gloriemos somente nele, por ele e para ele, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Baruch atah Adonai Eloheinu. Amém. Acompanhe o Ministério da VAR no Facebook. Na barra de localização digite Ministério da VAR e curta nossa página. Acompanhe as mensagens positivas dos profetas bíblicos e também as notícias nacionais e internacionais do ponto de vista cristão. Que Jesus, o Messias de Israel, te abençoe.